Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês ao vivo, direto do estúdio da B3, que é a empresa que foi criada depois que houve a junção da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e a CETIP. Então agora é B3, Brasil Bolsa Balcão. E só um lembrete, você pode assistir o programa Mercado Futuro, além daqui do SPA, você pode assistir pela página do programa no YouTube. Nós temos uma página lá e os programas vão sendo colocados uma vez por semana. E aí você entra lá na página, chama endereço Programa Mercado Futuro, e tem lá os programas, você pode ver a hora que você quiser, o dia que você quiser. Aproveita também e vê o outro canal que eu tenho no YouTube, que é o Direto da Bolsa. Bom, o assunto do programa hoje é café, mas não é café, é uma questão complicada que um doutor aí descobriu nessa área do café, porque a cafeicultura brasileira tem coisas muito curiosas, mas eu vou deixar que o meu entrevistado conte para vocês. O fato é que esse meu entrevistado descobriu que uma das leis que deveria beneficiar os cafeicultores, a cafeicultura nacional, a lei não é cumprida, mas ele vai explicar porque é um assunto que exige um pouco um pouco não, exige atenção. Eu estou aqui com... Ele é formado em administração, é doutorado em indústria agroalimentar pela Itália, é um intelectual. Segundo ele me disse agora, pouco antes de começar o programa, e também é um filósofo da cafeicultura, não sei se foi bem isso que ele me disse. Trata-se do Marco Antônio Jacó, que é advogado também, cafeicultor e consultor da Associação dos Cafeicultores do Brasil, a Sincal. Marco, muito boa tarde, obrigado. Boa tarde. Não falei nenhuma mentira aqui. Um pouquinho. Só um pouquinho, então tá bom. Um pouquinho passa. Vamos entrar direto na questão. O que é a lei que não está sendo cumprida aí? Não, primeiro é o seguinte, eu fiz, dado a publicação da portaria 840 no mês de abril, uma portaria de preços mínimos que foi irregular, tá certo? Ela contém muitas irregularidades. Sim, qual é a irregularidade? O preço mínimo não corresponde ao preço real e legal, certo? Foi um preço mínimo arbitrário. Então, dado esse problema, eu entrei com uma denúncia junto à Procuradoria-Geral da República, certo? Contra as pessoas que assinaram a portaria, que é o ministro Mário Blage e também os membros do Conselho Monetário Nacional que votaram esse preço mínimo. Então, eu estou pedindo à Procuradoria-Geral da República, tá certo, que faça uma representação contra eles, porque o que eu, como brasileiro, como cafeicultor, e que os cafeicultores devem... A única coisa que nós pedimos é o respeito à legislação, nada mais. Não queremos subsídios, não queremos nada, queremos apenas o respeito à legislação vigente no Brasil. É só esse o pedido. E não foi cumprido nesse Não, preço não, foi. Essa denúncia foi protocolada no início de maio, tá certo? É lógico que nós temos que dar tempo para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. Sabemos que agora ela está bastante atarefada. O ministro Janot está bastante atarefado. Vamos aguardar, certo? Mas a nossa denúncia, ou melhor, a minha denúncia, ela tem além de estar fazendo a denúncia em si, tá certo? Nós apresentamos ao Conselho Deliberativo de Política Cafeeira, tá certo? Uma solução para resolver o problema. Então não é só apresentar a denúncia. Nós estamos apresentando a denúncia, tá certo? E apresentamos a solução de como se resolver isso e de como beneficiar como beneficiar a sociedade brasileira. Então, beneficiar a cafeicultura, beneficiar o setor de café, beneficiar a sociedade brasileira, beneficiar a nação, beneficiar o governo em si. A nossa solução é uma solução virtuosa, de benefícios. É isso que nós queremos apresentar. Então, nós estamos apresentando o problema juntamente com a solução. O que eu acho curioso, você que é um intelectual, deve pensar como eu. O café, ele entrou no Brasil pelo Pará. Certo.
Depois foi descendo, Foi descer na costa litorânea. Isso. Chegou no Paraná, que já foi um dos mais... Chegou em São Paulo, entrou pelo Vale do Ribeira, Rio de Janeiro, entrou pelo Vale do Ribeira, Isso. pegou todos os ramais da Mogiana aqui, foi para o Paraná. Foi o Paraná, que já foi um dos estados maiores produtores de café. Hoje é um quarto ou quinto, sei lá. Não, o quinto, o sexto, talvez. Não tem muita representação. O Brasil é um país, é lugar comum, mas eu vou dizer, o Brasil é um país continental. Certo. E existe café em vários estados, não é só São Paulo, Sim, Minas, não. tem Rondônia, Mato Grosso, Espírito Santo, Bahia, Goiás. É possível você ter um preço mínimo para um café plantado em diversos estados em condições diferentes? Olha, essa é a minha pergunta. Bom, primeira coisa assim, nós temos duas variedades de café. Nós temos a variedade de café Conilon e tem uma variedade de café robusta, arábica. Então nós vamos fazer o preço mínimo. Presta atenção, o preço mínimo é o preço médio de custo de produção dos brasileiros. Vai ter produtores que vão estar com o custo abaixo, vai ter produtores que vão estar com o custo acima, mas é um custo médio. Nós estamos num país continental, temos milhares de produtores, é lógico, não existe um custo único. Sim, o governo tem que divulgar, presta atenção, a portaria fala num custo só de café. Então eu não estou falando que eu quero falar que o custo médio, o custo único, seja a média dos produtores brasileiros. Agora, esse custo que o governo divulga, ele é um custo inferior, ou melhor, ele é um número, um valor inferior a que 100% dos produtores brasileiros produzem. Então é o seguinte, então 100% dos produtores brasileiros estão fora da realidade? Espera. Se nós temos. Eles divulgaram um custo de produção de R$ 333. Certo? Para este ano, para a safra de 2017 e 2018. Nós temos, tá certo, um estudo que foi publicado pela Confederação Nacional de Agricultura e que esse estudo foi feito pela Universidade Federal de Lavras, que hoje talvez seja o maior polo de estudos cafeeiros do Brasil, a Universidade Federal de Lavras, tá certo? Então, ele apresenta um custo médio de produção para a safra de 2015 e 2016 de R$ 480 por saca de café arábica. Então, 15 e 16. 15 e 16. Olha, passaram-se duas safras agora, então vamos supor que a inflação seja 5% cada ano. Então, se a gente fosse corrigir agora, esse custo de produção seria aproximadamente 10% a mais, considerando que fosse a inflação de 10% em 2 anos, certo? Então, 480 mais 48, mais R$ 50, 530. Só que aí nós vamos ter que acrescentar mais os 30% que no custo de produção, no preço mínimo, que a legislação manda. Então, ó, 530 mais 30%, nós vamos chegar próximo de R$ 700 para o café arábica. De preço mínimo, como determina a legislação. Agora, se tiverem ministros ou Poder Executivo não concorda com esses 30% que está na legislação, o papel deles é fazer um projeto de lei para, ou uma medida provisória, fazer isso daí para o Congresso Nacional, tá certo? E revogar as leis vigentes. Enquanto não se revogar as leis vigentes, as leis devem ser cumpridas. É isso que é o Estado de Direito. Então, o que eu estou falando é o seguinte, quem determina esses 30% é a Lei 4.504, no seu artigo 85, que deve ser respeitado. Ponto final. Ninguém está acima da lei do Brasil. Conhecendo o Brasil como a gente conhece, falando o que a gente fala aí, eu acho que vão apagar essa lei. Você não tem essa sensação? Não, eu acho burrice porque é o seguinte, quem vai tirar o Brasil da recessão é a agricultura. Sem dúvida. O café é um componente, uma das culturas, tá certo, da agricultura é o café. É a que mais emprega mão de obra no Brasil. Nós produzimos aqui o ouro verde. O café está na moda no mundo inteiro. Nós produzimos uma riqueza que as pessoas precisam mensurar. A única coisa que a gente tem que vender o café no preço correto. Quando se criou essa lei em 1964,
que se quis dizer com isso? É a sustentabilidade econômica. Palavra da moda agora. Então, o que nós estamos simplesmente fazendo é aplicando a sustentabilidade econômica. É uma lei que protege. Olha, nós temos milhares de produtores de café no Brasil e milhões de produtores de café no mundo. Então, se você pegar os cafeicultores, eles trabalham em concorrência perfeita. Isso é um termo econômico. São milhões de produtores produzindo, certo? Em concorrência perfeita. Pois bem. Vou te interromper porque eu tenho que pedir intervalo, mas a gente volta já. 30 segundos. Tá ok. Eu converso com o Marco Antônio Jacó, ele é consultor da Associação dos Cafeicultores do Brasil, Sincal, é economista, advogado também e produtor de café. Eu volto em 30 segundos, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, o estúdio é da B3, o assunto é café, e o meu entrevistado é o Marco Antônio Jacó, posso chamar doutor, economista, produtor de café e consultor da Associação dos Brasileiros dos Cafeicultores, Cafeicultores do Brasil, uma hora certa. Você estava falando da concorrência perfeita, que é um termo econômico. Os produtores em si, os cafeicultores mundiais, são milhões, produzem em concorrência perfeita. Ok. E são produtores, cafeicultores, produzindo em concorrência perfeita em países pobres. Sim, especial. Miseráveis. Você traça uma linha do Equador para baixo, é produtor de café. Então são de países pobres. O país mais rico que produz café chama-se Brasil. Então, em contrapartida, os compradores de café, os importadores de café, são oligopólios de países ricos. Então, só nessa questão você tem oligopólio comprando de concorrência perfeita, você já tem aí, vamos dizer assim, uma quebra no poder de força. O oligopólio tem muito mais força que a concorrência perfeita. Depois se põe oligopólio de países ricos comprando de concorrência perfeita de países pobres. Aí é esmagador. Aí é o seguinte, o oligopólio engole os produtores. Tanto é que na década de 80 havia o Acordo Internacional de Café. Esse acordo, resumidamente, consistia o seguinte: os países consumidores e produtores se acordaram no qual eles comprariam no preço entre $1,20 por libra-peso até $1,40. Se o preço ultrapassasse o $1,40, aumentaria as cotas dos países produtores, eles exportariam mais café. Se reduzisse o preço abaixo de $1,20, diminuiriam as cotas de exportação de café dos países. Então o preço variaria entre $1,20 e $1,40, isso na década de 80. Então se passaram 35 anos, tá certo? E houve uma inflação mundial. Tá. Uma inflação até a nível... isso era cotado em dólar. Se você pegar a inflação nos Estados Unidos, tá certo? Foi feito um estudo agora pela Colômbia, certo? Que se pegasse os preços do Acordo Internacional de Café da década de 80 e nós trouxermos a valor presente, corrigido pela inflação americana hoje, o preço seria $3,50 por libra-peso. Quando nós estamos com o preço de $1,35 por libra-peso, o mesmo preço de 35 anos atrás. Então aí está provado que o oligopólio, tá certo, vai massacrar a concorrência perfeita. Se você pegar um estudo da Organização Internacional de Café, que divulgado em setembro de 2016, certo? Ainda quando o Robério, que era um brasileiro, presidente da Organização Internacional do Café, foi divulgado ainda sobre quando ele era presidente, tá certo? Em setembro, diz que os cafeicultores mundiais não estão tendo sustentabilidade econômica na sua atividade. Então nós estamos falando aqui, é o seguinte, nós estamos no século XXI, no qual existe uma pobreza no mundo, e como se faz para acabar com essa pobreza? Dando dignidade para essas pessoas através do trabalho. E a cafeicultura é uma das grandes coisas, emprega milhões de pessoas no mundo. Então é o seguinte, dar dignidade para milhões de pessoas no mundo através do trabalho digno, tá certo? Agora, o que não pode é escravizar eles num produto que é perene, e que eles plantam e depois eles são obrigados a ficar trabalhando como se escravo, porque é aquilo que eles plantaram, tá certo? Pro resto da vida. Então, a gente tem que ter um mínimo de inteligência, tá certo? Ou melhor, primeira coisa, nós temos que ter respeito à legislação. Okay. É a primeira coisa, respeitar a legislação. E que fala a legislação? Tem várias leis que falam que tem que ter preço mínimo,
que tem que ter estoque regulador, tem que ter uma série de coisas. Então é todo esse conjunto que nós queremos que sejam aplicados. Ponto final. Houve uma mudança brutal no mercado mundial. Primeira coisa que eu já falei tanto aqui, que nem vale a pena muito repetir, mas é curiosíssimo que o Brasil produza, seja o maior produtor de café do mundo, é o maior produtor de açúcar, enfim, por aí vai, produtor de álcool, etanol e tal. E o preço, só para dar os dois exemplos, o preço do açúcar e o preço do café são feitos em Nova York, né? Talvez. Isso por um lado. E por outro lado, que hoje os fundos trabalham muito. Eu não acreditava nisso, mas hoje estou começando a mudar de opinião a respeito da influência das bolsas nisso. Qual é a Deixa eu tua... dizer. Hoje, o mercado, as cotações internacionais são regidas pela Bolsa de Nova York no café arábica e em Londres no café robusta, Conilon. Conilon brasileiro. O que acontece? Hoje, os grandes fundos de investimento, você tem fundos de investimento, tá certo, que tem em carteira, tem um patrimônio de 10 bilhões de dólares. É muito dinheiro, 20 bilhões de dólares, 30 bilhões de dólares, certo? Esses fundos que captam dinheiro, certo? Eles põem engenheiros, economistas para trabalhar para conseguir fazer esse dinheiro captado render. E esses fundos vão entrar nos mercados de ações, vão entrar nos mercados de açúcar, vão entrar no mercado de ouro, no mercado de petróleo, no mercado de commodities, no mercado de café. Eles dominam os mercados. E tem outra coisa. Além deles ter o fator de poder econômico, porque eles têm bilhões de dólares, tá certo? Para operar, tá certo? Existe uma coisa que é o seguinte, hoje, 70% das negociações nas bolsas estrangeiras de Nova York, Londres, são feitas por algoritmos, tá certo? O que são esses algoritmos? São fórmulas matemáticas que eles vão responder, eles vão comprar ou vender de acordo com a análise que eles fizeram, análise de preços, análise de informações, essas coisas. Então, além deles terem, vamos dizer assim, bilhões de dólares, eles têm uma tecnologia muito mais avançada, tá certo? Do que os produtores, do que os torradores. Quer dizer, na realidade, eu hoje estudo muito isso, eu digo que a Bolsa de Nova York não representa, ela representa a realidade do mercado da Bolsa de Nova York, são vendedores e compradores da Bolsa de Nova York, mas talvez tenha 1000 participantes dessa Bolsa, tá certo? Quando nós temos milhões de produtores de café, tá certo? E alguns milhares de indústrias. Não representa essa lei de oferta e procura, tá certo? É lógico que ela reflete nisso daí, mas hoje esses fundos de investimento quânticos, tá certo? Eles têm poder de uma bomba atômica. Você não concordaria comigo? Não sei, você pode concordar ou discordar, evidentemente. Não é meio Cândido de Voltaire, né, o otimista, aquela coisa do personagem, a gente achar que a gente pode falar, o café aqui no Brasil não custa 450 sacas, custa 700. Não, primeira coisa é o Se seguinte... vocês quiserem comprar, compra. Não, deixa uma observação. Olha, é o seguinte. Primeiro nós estamos cumprindo, nós estamos fazendo aqui, seguindo uma legislação. Quem inventou isso não fui eu. Acho que eu tenho que pedir um intervalo. Vamos a um intervalo, eu converso com o advogado economista Marco Antônio Jacó, fazer uma análise curiosa aqui do mercado de café. A primeira parte da análise dele é muito objetiva, que cumpra-se a lei. Na verdade, nós, apesar de vivermos num país tropical, onde as leis pegam ou não pegam, o normal seria se cumprir a lei, né? Mas é isso que ele está defendendo. Já volto com ele para a gente concluir esse raciocínio. Até já. Ok, estamos de volta. Eu falo com vocês aqui do estúdio da B3. O assunto é café e o entrevistado é Marco Antônio Jacó, advogado, economista e é um homem que gosta de falar do mercado. Nós tínhamos parado onde, Jacó? Eu esqueci. Nós tínhamos parado, você falou assim, o medo do Brasil determinar o preço e os outros países não comprarem. Ele fala, não quero comprar. Isso, e se falar assim? Tá bom, eles não compram. Ficam com 50 milhões de saca. Tá bom, eles ficam sem beber café.
Simples. Mesma coisa. É, Olha que você brinca com o americano. Falaram um tá, tal de regime que suco de laranja engordava. mas tudo bem. É só cai o consumo lá. Mas vamos dizer o seguinte, vamos voltar por parte, vamos ser mais tranquilo aqui. O Brasil, ele tem o custo de produção mais barato do mundo, porque a gente produz aqui, tá certo, 25, 26, 27 sacas por hectare na média ano. Quando a Colômbia produz 15, quando outros países africanos produzem 7 sacas por hectare, o México menos, até essas coisas. Então, o custo de produção do Brasil é o mais barato do mundo. Se nós pegar, nós estamos falando de uma lei que é pegar o custo de produção, tá certo? Porque isso aí vai envolver a produtividade por hectare, o custo de produção mais 30%, continuaremos sendo o café mais barato do mundo, é o Brasil. Tá certo? Mas suponhamos que, primeiro, nós estamos falando aqui uma coisa que chama sustentabilidade econômica, que está atrelada à sustentabilidade ambiental e está atrelada à sustentabilidade social. Eu tenho certeza que os consumidores mundiais aprovam essa sustentabilidade. Mas vamos supor que alguma indústria não queira aceitar essa sustentabilidade econômica e que resolva não comprar o café do Brasil. Perfeitamente. Ele pode comprar café do Quênia, tá certo? Que ele vai pagar quase o dobro do preço do café do Brasil. Ele pode comprar café da Etiópia, que é muito mais caro que o café do Brasil. Ele pode comprar café da Guatemala, que deve custar uns 40 acima, que é muito mais caro do que o Brasil. Ele pode comprar café do Panamá, agora tem o Geisha aí, que deve custar umas 5 vezes o café do Brasil. Ele pode comprar café, sabe de onde? Ele pode comprar café do Havaí. Os americanos produzem café. Blue Mountain. Não, Kona. O Blue Mountain na Jamaica. Ah, Jamaica. Os americanos produzem café. Eles vendem o café por $9 por libra-peso, quando nós vendemos por 1,35. E nós queremos vender, talvez, por 1,70. Então, se eles não quiserem, eles podem plantar o café lá, aumentar a produção no Havaí e comprar o café do Havaí por $9 a libra-peso. O que eu estou falando aqui é o seguinte: o preço mínimo nosso, mais os 30%, não vai alterar em nada. Porque o custo de produção nosso, o Brasil vai ser ainda o café mais barato do mundo. O que nós estamos fazendo hoje é o seguinte: nós estamos vendendo o café, praticando dumping, nós estamos vendendo o café barato e obrigando outros países também a vender café barato. Então nós estamos desestruturando o mundo, tanto é esse estudo da Organização Internacional do Café. Então, é o seguinte, agora, se as grandes multinacionais que processam café não se recusam a comprar café do Brasil, eles têm direito de comprar café onde eles queiram. Ou eles são duas coisas que eles podem fazer. Ou eles mudam os fornecedores e vão comprar café da Guatemala, de Honduras, do México, da Venezuela, ou da Índia, da onde eles quiserem, tá certo? Ou eles compram, o Brasil produz 1/3 do café mundial, certo? Não existe substituto para café do Brasil. Primeiro passo. Segundo passo, nós estamos fazendo isso daqui sem entender o seguinte: existe por trás, nós estamos criando, nós estamos fazendo um preço mínimo e estamos comprando café para fazer um estoque estratégico em benefício dos importadores mundiais. Porque nós temos problemas climáticos no mundo, tá certo? Que se por acaso nós tivermos qualquer problema climático, aqui no Brasil de geada, tiver problema climático de seca no Brasil, no Vietnã, na Colômbia, é o seguinte: nós estamos com um estoque estratégico para fornecer café para o mundo. Então é o seguinte: nós estamos fazendo, na realidade, nós estamos fazendo uma parceria com os consumidores mundiais. Nós vamos carregar um estoque regulador para eles, tá certo? Simplesmente isso. Ninguém está querendo tirar vantagem de ninguém. Nós queremos a sustentabilidade econômica da cafeicultura, tá certo? Brasileira. Queremos dar a garantia de fornecimento de café para os consumidores mundiais. Queremos ter um estoque estratégico de garantia para os consumidores mundiais. Porque se nós tivermos hoje, agora, nesse ano, nós tivemos uma geada forte no Brasil, como nós tivemos em 1994. Tivemos uma geada, 2 geadas. Tá certo? Não tem mais estoque de café no Brasil. Esse ano o Brasil deve produzir, a produção do Brasil deve ficar por volta de 45 bilhões de sacas de café, 46 bilhões de sacas de café. É essa que nós estamos colhendo agora. Se nós tivermos uma geada aqui no Brasil e o ano que vem afetar
uma geada pesada que nem a gente tive em 94, tá certo? Café vai para $5 por libra-peso, porque não tem estoque no mundo. Então, o que nós queremos fazer é o seguinte, nós queremos fazer um estoque estratégico para evitar uma volatilidade excessiva no café. E os importadores, não vou nem falar dos importadores, os consumidores mundiais que tomam café na China, quando eles tomaram café, eles vão estar tendo o prazer de tomar um café, lembrando que eles estão ajudando milhões de pessoas no mundo a sair da miséria, através do trabalho digno que é produzir café. Eu acho que eu ajudo, viu, Marco? Quando eu. Ele já tá rindo porque já sabe que vem. Quando eu tomo um café e custa 6, 7 reais a xicrinha, a sensação que eu tenho é que eu estou ajudando os mais pobres. Aí. Temos Olha, um minuto presta e meio atenção. só. Você sabe que numa xícara dessa que você paga 6, 7 reais, vão aproximadamente 8 gramas de café. Tá certo? De um expresso desse daí. Então, 1 quilo de café faz 130 xícaras. Tá certo? Se você pegar aí, é o seguinte, você está pagando 6 reais, mais que justo, certo? Agora, dessa parcela que está vindo para o produtor, tá certo? É 10 centavos mais ou menos de reais que está vindo para o produtor. Quer dizer, você realmente está ajudando, adoramos, mas você presta atenção, você está ajudando, presta atenção, você fala o seguinte, estou ajudando os produtores, certo? Com uma unha. Tá certo? Agora estou dando um belo presente para o dono da padaria que merece, você dá para a indústria que merece, todo mundo merece. Agora é o seguinte, você não gostaria de dar 2 unhas para o produtor de café em vez de dar uma unha só? Não, dá a mão, logo. Dá a mão, porque eles empregam 3 milhões de pessoas no Brasil. Nosso tempo acabou aqui, quando acaba, acaba. Eu agradeço a entrevista. Só fazer uma observação sobre Rápida. o seguinte, na denúncia feita, foi apresentado os custos de produção de café pela Universidade Federal de Lavras. Eu já até falei desse livro aqui. Estou tão preocupado que é realmente o seguinte, é uma denúncia séria e eu acho que as lideranças, certo, do Brasil, do agronegócio, devem se pautar nessa denúncia. Ok, Marco Antônio, muito obrigado. De nada. Até a próxima oportunidade. Ele é produtor de café, cafeicultor, engenheiro não, advogado, economista e é conselheiro da Associação dos Cafeicultores do Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Até o próximo programa. Obrigado.